Fala pessoal, chegamos no final do nosso curso para poder fazer o jogo da Vera em HTML, CSS e JavaScript. Usamos a implementação de objeto aqui para poder fazer o jogo, bem legal. Tá? Vitória jogador ó. Então, vamos dar uma revisada em tudo que a gente fez aqui. Tá? Começamos lá de cima, definir o tabuleiro como um objeto. Devido à estrutura de HTML que tem uma div com 9 divs para cada classe de espaço e um ID único para cada um desses caras, definimos os quadrantes usando a convenção de esquerda, centro e direita. Esquerda acima seria aqui, por exemplo, esquerda, esse cara aqui, esquerda acima, esquerda abaixo, centro, centro acima, centro abaixo, direita, direita acima, direita abaixo. Então usamos essa convenção para poder definir o tabuleiro. Definimos variáveis constantes para x e o. Iniciamos o jogador para ter cada turno o jogador muda. Tem um vencedor para dizer se teve vencedor ou não. E deu um empate, essa flag aqui. Começa tudo lá. Você adiciona um event listener para cada um desses espaços. Quando você clica, ele chama a função jogar, que a gente definiu aqui. A função jogar vai fazer o seguinte. Checa primeiro, se tiver um vencedor, dê empate. Retorna da função e o jogo não dá para jogar mais. Aí, o que é que ele faz? Se o jogo continuar, ele checa que se o espaço não já está marcado, se já tiver marcado, a gente não faz nada, retorna. E o usuário, o jogador tem que marcar outro local. Aí, se não tiver preenchido ainda, a gente vai, marca o tabuleiro no espaço, a gente define a função lá em cima. É só modificar o tabuleiro, olha aqui. Pega o tabuleiro, cria uma cópia e redefine o tabuleiro. Naquele espaço põe a X ou O, dependendo do jogador. Adiciona uma classe, tá? Para aquele elemento de HTML, essa classe com marcador X ou marcador traço O, para poder mostrar o O ou X que foi que a gente adicionou usando o seletor, pseudo seletor after, que vai incluir esse content, que é o conteúdo, um caractere com a fonte bem grande. Nessa div que tem classes de espaço e marcador X ou marcador O. Lembre-se que o after vai incluir esse conteúdo dentro da div, logo após o conteúdo no final, mas não é fora, tá? Então, depois de adicionar essa classe, marcar o tabuleiro, a gente checa se tem algum vencedor. A gente checa pela vitória, essa função que a gente fez, checa lá um monte de coisa. Bem simples o algoritmo. Vai checar primeiro nas linhas, se tiver alguma vitória, depois checa na vertical, depois checa a diagonal e a antidiagonal. Aí a gente fez um monte de coisa aqui e para checar a vitória retorna null. Se não for vitória, se for vitória retorna uma lista com as 3 posições dos IDs dos elementos de HTML para a gente poder selecionar e mudar a cor de fundo, tá? Aí depois, se tiver posição de vitória, define o vencedor, mostra a mensagem na tela vitória jogador e finalmente muda a cor do fundo desses caras. Aí se não for vitória, pode ter que checar por empate. Checar por empate só significa checar o tabuleiro se não tiver, se todas as posições estiverem preenchidas. E a gente já sabe que não teve vitória inicialmente, mas a gente checa por empate. E se tiver todas preenchidas, significa que teve empate, não tem mais nenhuma jogada que pode fazer. Então o jogo acabou com o empate. Aí mostra a mensagem de empate. Tá bom? A mensagem tem cor verde, mas você pode mudar depois, tá? E finalmente muda o jogador, que só faz mudar o jogador de X para O e de O para X. A gente fez aqui bem simples. Tá bom? Então esse é o nosso jogo da velha. Tem muita coisa que você poderia melhorar como exercício, né? Eu deixo aí como exercício, muita coisa pode aprimorar. Tem várias coisas no código para refatorizar e usar outros métodos. Pode até tentar
usar uma lista em vez de um objeto, um algoritmo mais eficiente para checar a vitória, não usar variáveis globais, tentar até usar uma classe ou alguma coisa, outra maneira de organizar o código, essas coisas, tá? E muda o estilo, aprimora esse estilo e várias coisas a fazer, tá? Então, por esse curso é só, espero que tenha gostado e até a próxima. Obrigado.